E aí, meu povo poderoso, gratidão infinita a vocês, gratidão minha família magnética, gratidão demais, gratidão porque nós somos abundantes, nós somos poderosos e hoje nós vamos virar mais poderosos ainda. Pontos, na realidade não é pontos não, gente, é pontos de energia das manifestações. O que isso significa para a sua manifestação e significa para a sua vida, porque o breguete é interessante, é show de bola. E de onde eu tirei esse breguete? Eu tirei do livro chamado Sete Fala, tá? Do capítulo 5 desse livro, aonde ele explica que, olha só como o bagulho é muito louco e simples. Tudo aquilo que na realidade você cria de uma forma tão natural e tão inconsciente quanto você respirar. É mesmo? É, exatamente. A forma como ele coloca de uma forma tão simples e tão técnica e tão científica, mas tão simples que é impossível você não entender. Então, qualquer coisa que você pensa, você foca, você fala, você traz aquilo à sua existência, até de forma inconsciente ou naturalmente, quanto respirar. Olha só, e ainda ele frisa muito sobre isso. Ele fala sobre isso de uma forma enfática, de uma forma tão simples quanto você respirar. Quanto mais você pensa, mais você está transformando o seu pensamento em realidade de alguma forma. Olha que interessante. Esses pontos, ele fala sobre pontos de energia. Esses pontos de energia que existem são invisíveis e esses pontos de energia eles são ativados somente por um negocinho chamado pensamento e emoção. E existem milhares, trilhões deles. Existem os principais e os subordinados, que são milhões dele e permeiam, olha só, me lembra o livro A Ciência de Ficar Rico, permeiam e penetram várias coisas. E tem um negócio muito interessante, que ele fala o seguinte, que isso tudo é composto de uma energia que é muito menor do que os prótons, elétrons e nêutrons, que se fosse colocado igualmente juntos, um do lado do outro, como forma de comparação, entendeu? O próton seria um planeta gigantesco, mas que esses pontos na realidade são pontos formados de energia neutra e são tão grandes e são uma malha que forma todo o universo físico, inclusive o nosso planeta. E eles são ativados por emoções. E a isso ele dá um nome muito interessante de multirrealidades. São multirrealidades ou multiuniversos que existem dentro do nosso próprio planeta em dimensões diferentes. Gente, que é dimensão diferente? Que breguete é esse? Aí vem o pulo do gato. Minhau! São, na realidade, densidades de universos que existem e eles não se percebem. Então, nesse exato momento, tem um outro eu aqui, e isso é um negócio que para algumas pessoas é um negócio assim, inimaginável. Um Carlos aqui do meu lado, exatamente do meu lado, que não está me percebendo, nem eu a ele, mas que existe dentro de um outro universo ou de vários universos dentro do mesmo universo, dentro do mesmo espaço e dentro do mesmo tempo, entre aspas, tá? Porque espaço e tempo em si eles não existem, mas para nossa concepção de vida, vamos falar de espaço e tempo. Entendeu bem? Porque nós dependemos dele e colocamos isso na nossa imaginação. E eu quero ler um negócio bem interessante para vocês dentro deste capítulo 5 do livro 7 Fala.
entendeu? E também tem um outro livro dele muito interessante, que depois a gente comenta sobre ele. Então ele diz assim, ó, abre aspas, olha que interessante. Todo o seu ambiente físico vem tão naturalmente à sua mente interior, da sua mente interior, como as palavras vêm de suas bocas. E que o homem forma objetos físicos tão inconscientemente, automaticamente, quanto a forma da sua própria respiração. Interessante. Então, olha só que mais interessante ainda. Esses pontos não são reconhecidos como tais, não são reconhecidos como verdadeiros, como visíveis, tá? Não como verdadeiros, mas como visíveis. Mas são pontos que você poderia chamar de realidades duplicadas, contendo grande potencial de energia, pontos coordenados. Lembra de coordenadas geográficas? É exatamente isso. Ainda assim, aonde as realidades se fundem. Por que elas se fundem? Vou explicar. Há pontos de coordenadas principais puramente matemáticos, recursos de energia fantásticos e pontos coordenados subordinados vastos em números. E são esses que nos interessam. Entendeu? O que acontece, gente? Por que eu estou dizendo isso de uma forma mais técnica e científica e mais sobrenatural? Porque a lei da atração está ficando tão vulgar, tão assim comum, entendeu? Que o mais importante é você mostrar também que existe um outro lado do negócio que é mais sério, é mais taxativo, é muito mais complexo do que complexo e simples, tá? Do que a gente pode imaginar. Gostaram do meu cabelinho novo? Pois é, também gostei. Então olha só, agora vem a parte que é o pulo do gato. Gente, deixa eu tirar meu óculos aqui, porque não ficou bom microfone e óculos juntos, senão raspa no outro, aí dá um problema nada. Olha só que interessante isso que Sete, ele vem falando, e o livro dele chama Sete Fala. Quando um pensamento ou emoção atinge uma certa intensidade, automaticamente, aí vou repetir para você, automaticamente atrai o poder de um desses pontos subordinados de energia. Consequentemente, é altamente carregado e de uma forma amplificada, embora não em tamanho, porque eles são pequenos, mas são potencialmente geradores de energia. E aí, esses pontos colidem no que você chama de tempo e espaço, no nosso tempo e espaço. E o que é que vai acontecer? Absolutos principais ou subordinados, que são chamados esses pontos por ele, são traços de pura energia. E essa energia, ela é ativada pelo quê? Esses pontos de energia concentrados são ativados pelas intensidades emocionais que estão bem dentro da sua gama normal, ou seja, na sua gama de vida, tá? Suas próprias emoções ou sentimentos ativarão essas coordenadas, esses pontos de coordenadas que se encontram ali, saiba você deles ou não. Independente de você acreditar ou não acreditar, vai ser isso que vai acontecer. Grande energia, portanto, será somada ao quê? Ao pensamento. Entendeu? Olha só que interessante, é o pensamento do breguete daquilo que você deseja, tá? Do seu pensamento original ou sentimento, e a sua projeção na matéria fica acelerada. Agora, isso aplica independente da natureza do sentimento. Apenas sua intensidade está envolvida aqui. Por que ele fala da natureza do sentimento, independente da natureza do sentimento? Tá? Porque eles são neutros, o universo é neutro. Lembra que o universo ele é inclusivo? Aqui nós podemos dizer que o universo é neutro em si,
por causa desses pontos de energia também serem neutros. Por quê? Porque aí ele vem explicando da seguinte forma, ó. E aí ele fala sobre intensidade, né? Apenas a sua intensidade está envolvida aqui. Aí eu vou explicar daqui a pouquinho, peraí. Olha só, por que ele é neutro? Sentimentos ou pensamentos de intensidade suficiente entram em contato com esses pontos. Por si só, intensificam qualquer coisa que os ative. E de uma maneira bastante neutra. Isso está altamente significado, mas a experiência subjetiva de qualquer consciência é automaticamente expressa como unidades eletromagnéticas de energia. Por isso que o canal chama ativamente magnética. Mas vou repetir para você entender aqui, ó. Expressa em unidades eletromagnéticas de energia, que são esses magnetismos que vão trazer para você exatamente aquilo que você deseja. E aí nós temos um negócio muito importante. A intensidade é o âmago ou o fundamento sobre o qual as unidades de energia eletromagnética se formam. Em seus termos, quanto mais intenso for este fundamento desse sentimento, mais rápida é a materialização ou a manifestação física daquilo que você deseja. Isso se aplica no caso de uma imagem mental, tá? Ser de medo ou de alegria. Agora, um problema importante aqui. Se você voltar sua mente de forma altamente intensa e pensar em imagens mentais, emocionais vívidas, elas prontamente se transformarão em eventos. Se você também... Peraí, deixa eu... aqui há um problema. Se você voltar sua mente de forma altamente intensa e pensar em imagens mentais, emocionais vívidas, elas prontamente se transformarão em eventos físicos. Se você também tiver uma natureza altamente pessimista, entendeu? Dando pensamentos e emoções de desastres potenciais, estes pensamentos serão fielmente reproduzidos na sua experiência. Entendeu, povo pessimista? Quanto mais intensa for a sua imaginação, e sua experiência interior, então mais importante é que você perceba os métodos pelos quais suas experiências interiores, daquilo que você pensa e imagina sobre as coisas, se torna a sua realidade física. Seus pensamentos e emoções começam a sua jornada na realização física no momento da sua concepção, no momento que você pensou neles. Se você mora numa área de um ambiente de pontos, aí ele fala de umas coisas que aí não interessa pra gente. Mas prestou atenção em toda essa troceba toda? Então presta atenção, vamos traduzir. Por que é neutro? Porque é aquilo que ele acabou de dizer. Se você na realidade for pessimista e você está toda hora se lamuriando, se você está toda hora sendo pessimista, se você pensa, sente coisas que são ruins, isso vai ativar automaticamente esses pontos de energia que são contatos de multidimensões e que geram grande poder, tem grande poder de energia. E eles já existem, quer você queira, quer não. E toda esta bagaceira que foi falada aqui significa o seguinte, que qualquer coisa que você pense, você vai fazer com que estes pontos de energia, sendo principais ou subordinados, vão transformar isso na sua vivência. Vão se manifestar na sua vida, porque vão gerar um motor de energia suficientemente grande, de grande potencial, que vai fazer com que aquilo se manifeste nesta dimensão tridimensional. Entendeu bem?
E aí você vai falar assim, Carlos, por que que esse treco parece tão complicado? É apenas para mostrar para você que você tem a responsabilidade de entender que as coisas que você pensa, fala e faz vão se manifestar de qualquer maneira. Você lembra que são pontos de energia da sua manifestação? Então, esses pontos de energia, eles já existem. E olha que breguetinho interessante. Tudo que ele falou, na realidade, ele descreveu o negócio de uma forma tão simples que você chama de colapsar a onda. Uau! Carlos, então isso que é colapsar a onda? Gente, mais simples do que essa explicação. Quando eu li, eu quase caí para trás. Impossível. Isso está no capítulo 5 do livro 7 Fala, tá? E aí ele fala sobre várias coisas, sobre o que a gente chama de processo reencarnatório e outras coisas, que não são coisas que me interessam em si. Mas não quer dizer que o livro não seja válido para você ler e entender. Tem um outro livro dele sobre as realidades, e eu esqueci o resto do título todo, que também fala só sobre lei da atração, tá? Só sobre manifestação. Aqui ele fala de forma genérica, aqui ele fala de Deus, aqui ele fala de várias coisas. Esse foi o primeiro livro que foi escrito, entendeu? Dessa forma. E aqui ele só pegou esse ponto para explicar isso e ele não se delonga. E aí ele explica sobre a questão da reencarnação, sobre Deus, sobre crenças que nós temos, por que nós temos, e aí vai longe. Vale a pena você ler este livro? Vale, com muita atenção. É um livro muito cheio de conteúdo. Então não adianta você achar que você vai ler o livro e vai entender ele como os livros do Joseph Murphy, que são bem simples, mas não quer dizer que você não vai entender. Você vai ter que gastar mais tempo para isso. Por isso vivemos uma realidade tridimensional com tempo e espaço. Show de bola? Bom, qual é a lição que você tira disso? Você tira o seguinte, que qualquer pensamento, imagem que você forme na sua imaginação, sentimento que você tenha, vai fazer com que esses pontos de energia vão produzir aquilo que você colocou na sua mente. Eles só são ativados através das suas emoções, dos seus sentimentos. Mas, Carlos, manifestei sem sentimento. Aí tem o pulo do gato. Miau! E ele que dá o pulo do gato. Porque mais no início desse capítulo, que eu não vou ler, só vou explicar, ele fala o seguinte, que qualquer pensamento que você tenha, ele vem carregado de emoção. E ele vem falando de uma coisa bem interessante. Ele fala o seguinte, que quando você está lendo o livro, lendo qualquer livro, na realidade a informação não está no livro, a informação está na sua mente. Você traduz símbolos que são a escrita no papel em informações. E como isso se dá? Através de uma manifestação simples entre o meio físico e o meio não físico. Ou seja, você faz o caminho inverso quando você lê. E quando você quer transformar o meio não físico, que é o seu desejo, o seu pensamento, no meio físico, você faz o outro caminho, que é de imaginar e colocar aquilo para funcionar tendo uma emoção. E a emoção, sendo ela intensa, já produz aquilo ali que você não percebe, entendeu? A sua manifestação. Por isso, muitos daqueles pensamentos que você teve, muitos daqueles desejos que você teve, que você disse assim, ah, não está funcionando, vou parar com essa técnica. E aí você para com a técnica, ele não teve aquela emoção tão grande, mas ele teve emoção. Qualquer pensamento impresso, qualquer pensamento que você joga para fora, ele vai se manifestar de qualquer maneira. Isso casa muito bem com um grande segredo do universo, que foi um vídeo que eu fiz chamado O Segredo do Universo,
quando eu estava querendo saber como é que você manifesta qualquer coisa quando você está com muita dificuldade. E aí a resposta me veio através de um vídeo da Joelma, onde ela falou sobre o livro O Poder do Subconsciente, Joelma Novaes. E aí eu fui ler e aí eu entendi de uma forma bem simples que qualquer pensamento manifesta. E agora eu estou te mostrando, através de um livro bem mais complexo, que qualquer pensamento manifesta. Então você fez a sua técnica, beleza. Parou de fazer a sua técnica, achou que não ia funcionar, só que você não imprimiu aquele negócio com um sentimento muito forte e aí aquilo não se manifestou tão rápido quanto você queria. E é a intensidade que faz isso, que faz esse motor desse ponto de energia acontecer. Mas, uma vez pensado, ele se manifesta. E aí daqui a alguns anos, essa manifestação vai acontecer na sua vida. E aí você vai lembrar daquela técnica e vai falar assim, poxa, eu pensei nisso e isso aconteceu. Lembra de que algumas vezes você já falou isso, pô, pensei nisso, dias depois aquilo aconteceu? Perceba que inconscientemente você já gera a sua realidade, você já gera as suas coisas. Só de pensar, no dia a dia você já não pensa um monte de coisa, dependendo da situação você não pensa um monte de besteira? Pois é, cuidado com as besteiras que você pensa, porque todas elas vão manifestar na sua vida, entendeu bem? Lembra que ele falou aqui sobre a questão de você for uma pessoa extremamente negativa e pensar em desastre, vai acontecer desastre? Funciona do lado positivo. Se você for uma pessoa bem positiva, com a intensidade desses pensamentos positivos, essas coisas positivas vão acontecer na sua vida. Carlos, mas não aconteceu ainda. Tem que acontecer, porque tudo isso ele fala num plano físico que nós não vemos. E isso é difícil para você acreditar, porque você não está enxergando. Você acredita nesse mundo convencionado de 3 formas, tá? Altura, largura e comprimento, que é o nosso mundo tridimensional. Mas aí a gente vai extrapolar isso. Vai extrapolar em quê? Vou te mostrar o breguete, show de bola e um pulo do gato. Não. Você já brincou com imã? Já, eu tenho certeza. Se não brincou com imã, você arruma um imã. Tem um imã na sua geladeira, não tem? Esse imã é uma energia eterna. Imã não acaba, ele não perde a capacidade de atração dele. Você sabia disso? Ele só perde se você montar uma máquina com muita intensidade de energia, muita intensidade de energia elétrica, ele perde a capacidade dele de... Mas eu estou falando de uma energia que é você usar a energia inteira de Itaipu para desmagnetizar um imã pequeno, tá? Entendeu bem? Show de bola? O imã tem uma capacidade bem interessante. Ele gera campos eletromagnéticos. E é esse mesmo campo eletromagnético que você gera também. E pega um imã e fica olhando para ele, vê se você vê. Brinca com 2 ímãs, muda os polos dele, tenta se aproximar, você vai ver que eles não vão... Os mesmos polos, eles vão se repelir, polos diferentes vão se atrair. Como é que essa energia funciona? Tem até vídeo aqui no YouTube, vocês podem observar, onde a pessoa brinca com diversos tipos de imã que existem. Entendeu? Porque não existe um tipo de imã só, existem vários tipos de imã. Tem imã com muito poder de atração, tem que passar uma moto, né? E tem imãs com menor poder de atração. Imã de alto-falante, gente, arruma aí e olha, percebe isso. Esse campo magnético que você vai ver no imã é a mesma coisa que ele falou, é invisível e você vai começar a sentir que a realidade também não é tão real quanto você imagina, ela não é tão palpável. Não quer dizer, ele fala isso também no capítulo aqui, mas não quer dizer que você não esteja debaixo dessas convenções, dessa realidade física, entendeu? Pulou, cai. Subiu, desceu, não tem jeito. Mas você pode burlar essas leis quando você voa de avião. E você pode burlar qualquer lei através do seu pensamento. Quando você ativa uma emoção extremamente forte.
Gente, esse vídeo foi para matar pau agora, não foi? Fala a verdade. Se no mínimo não deixou sua cabeça enrolada, você entendeu tudo. Ah, e só para encerrar, tá bom? Eu quero ler só uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu acho. Ah, tá aqui, ó. Só para encerrar, para dar meia hora de vídeo. Não tem abraços hoje, gente, que eu voltei de Montes Claros ontem e estou fazendo vídeo hoje. Portanto, tudo isso que eu te expliquei, e eu vou falar do livro dele, que tem assim umas palavras muito show de bola, é fazer com que você esteja ciente da identidade interior da qual você faz parte. É clarear alguns entulhos intelectuais, tá? Aqueles entulhos, aquele lixo intelectual e supersticiosos que o impedem de reconhecer suas próprias potencialidades de manifestar, tá? Isso sou eu que estou colocando. E liberdade de fazer o que você deseja, também sou eu que estou colocando. Potencialidades e liberdade está escrito. Então talvez você possa começar a aprender as muitas formas pelas quais a liberdade pode ser usada. A sua liberdade de manifestar o que você deseja na sua vida. Entendeu bem? Show de bola? Deixa eu tirar o poste dali. Show de bola? Te ajudou? Eu tenho certeza que te ajudou e te ajudou muito. Gratidão infinita. Próximo vídeo teremos muitos abraços, tá bom? Gratidão demais a vocês. Dúvidas? Escreva aqui nos comentários, tá bom?